Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Saudações. Hoje nós estamos aqui para falar de Outubro Rosa e eu acho que muita gente, por ser outubro e o look ser rosa, muita gente já deve ter imaginado qual seria o tema. Inclusive, gente, esse lookinho aqui que eu estou usando é da Outlet Premium, que fica ali na Avenida dos Holandeses, na Galeria Space Room. E para falar desse tema tão importante que é o Outubro Rosa, nós trouxemos uma convidada que é mastologista, a doutora Vanessa Campos. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria começar te perguntando o que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento criado na década de 90 nos Estados Unidos com a intenção de conscientizar a população e a sociedade como um todo da importância do câncer de mama. Ele oferece informações não apenas voltadas para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que aumenta as chances de cura, como também um maior acesso aos serviços de saúde. Ele também visa ações de controle e cuidado integral em relação ao câncer de mama. Bom, eu queria te perguntar também quais são os principais fatores que desenvolvem o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença multifatorial. A gente vê uma interação consistente entre fatores ambientais e uma predisposição genética. A idade também é um fator de risco importante. A gente vê um aumento da incidência de câncer com o aumento da idade, principalmente após os 50 anos. Para que a gente possa falar de uma forma didática, a gente pode dividir eles entre fatores ambientais, comportamentais, como a obesidade, sobrepeso, principalmente após a menopausa. Podemos falar sobre sedentarismo, o consumo excessivo de álcool. Também podemos citar os fatores relacionados à história reprodutiva e hormonal dessa mulher, como o fato dela nunca ter amamentado, nunca ter engravidado, a menopausa tardia, que seria após os 55 anos, ou a menarca precoce, que seria antes dos 12 anos. Também teríamos os fatores hereditários e genéticos, como as mutações genéticas, os pacientes com câncer de ovário, história de câncer de homem em paciente masculino, entre outros. E quais são os principais sintomas que as mulheres devem observar? Essa mulher, ela pode observar um nódulo palpável, endurecido, fixo, que quando a mulher descobre um câncer de mama, 80 a 90% dos casos são através da presença de nódulo. Ela também pode observar uma retração na pele, uma retração do mamilo ou uma alteração na coloração dessa pele ou na sua própria textura, às vezes uma pele em casca de laranja. A gente também pode observar nódulos na região de pescoço ou em região de axila, uma descarga papilar, que seria a saída de secreção pelo mamilo de forma espontânea e geralmente unilateral. Vale ressaltar que os casos de câncer iniciais, eles são assintomáticos e daí a recomendação dos exames preventivos de imagem. Muito obrigada, doutora. E é sempre doloroso? Dói sempre ou não? Ou muitas vezes não apresenta dor? Geralmente, o câncer de mama, ele não dói. A gente sempre fala para as pacientes, o que dói, a mama em si ela pode doer, né? Ela segue um fluxo, um ciclo hormonal e a mama pode doer, principalmente as mamas às vezes que são mais densas, elas podem doer, mas o câncer em si ele geralmente não dói. E com que frequência a mulher ela deve realizar esse autoexame? E quais os cuidados ao realizar o autoexame? Geralmente, o autoexame ele é recomendado de uma forma mensal e não teria uma forma específica para realizar esse autoexame. A mulher ela pode fazer o autoexame no banho, deitada, da forma que ela se sentir confortável para realizá-lo.
O importante é que ela tenha o cuidado de palpar toda a mama. E o que é interessante é que o autoexame, ele não substitui os exames preventivos, ele é interessante como uma forma de autoconhecimento corporal. A mulher se conhecer e diante de qualquer alteração que venha a aparecer, ela procurar imediatamente os serviços de saúde. A mamografia, ela é o principal exame, não é? E com que idade a mulher está preparada para realizar a mamografia? Érica, a mamografia é de fato o exame fundamental na detecção precoce do câncer de mama. Ela é recomendada em todas as mulheres a partir dos 40 anos e realizada anualmente. Tá. Além da mamografia, existem outros exames que também são eficazes para detectar? Sim, nós temos exames complementares à mamografia, que no caso seria ultrassom, a ressonância, por exemplo, mas lembrando que são exames complementares, não excludentes e não substitutos da mamografia. E em relação ao silicone, muitas mulheres hoje possuem prótese mamária. Isso pode aumentar os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama ou não? O silicone das mamas, ele não aumenta o risco de câncer mamário. O que acontece é que o silicone, ele pode prejudicar a interpretação de alguns exames de imagem, como no caso a mamografia. Mas a gente tem outros métodos, como a ressonância, que a gente pode realizar para tirar alguma dúvida deixada. Tá, e quanto ao explante, muitas mulheres, principalmente hoje em dia, estão realizando o explante e optando mais pelos seios naturais. A retirada do silicone, ela pode ajudar a desenvolver o câncer de mama ou não? Não, o explante também não teria relação com câncer de mama e com nenhuma outra doença na mama também não. Tá. Doutora, e quais as formas de prevenção do câncer de mama, as formas mais eficazes para a mulher tomar ao longo da vida e prevenir? O câncer de mama tem como seus fatores preventivos principais a redução dos fatores de riscos modificáveis. E o que a gente vê? As recomendações estão voltadas para um controle de peso, evitando obesidade e sobrepeso, principalmente após a menopausa. Nós temos também a diminuição do consumo do álcool, realizar práticas de atividade física regularmente. A paciente também ela é estimulada a manter uma alimentação balanceada e equilibrada, ricas em vegetais. Outro ponto importante seria a amamentação como um fator de proteção. Temos que a realização dessa mudança de estilo de vida e a prática dessa vida saudável, ela reduzir em 28% a 30% o risco de se desenvolver um câncer de mama. Conversando aqui com a doutora Vanessa, ela me falou que o câncer de mama é muito alto em mulheres, a incidência do câncer de mama. E a genética, uma mãe que teve câncer, a filha tem mais predisposição a ter? Sim, o que a gente vê é que nos casos que são diagnosticados, estima-se que entre 5% a 10% dos casos tenham fatores genéticos, ou seja, é uma alteração genética herdada que aumenta o risco para esse portador, aumenta um risco significativamente maior em relação à população geral. E no caso das pacientes, principalmente aquelas que tiveram um parente de primeiro grau, como mãe, filho, irmão, elas terem um risco aumentado para desenvolver esse câncer de mama. Certo. Doutora, e quanto aos avanços tecnológicos? Porque a mulher teme muito o câncer de mama. Então, como que a ciência tem avançado em relação a isso, ao tratamento?
Realmente, temos visto muitos avanços no tratamento do câncer de mama, temos visto muitas pesquisas sendo realizadas, permitindo a aprovação de drogas para tratamento desse câncer de mama, o que aumenta a sobrevida dessa mulher. A gente vê, principalmente em relação às terapias-alvos, à imunoterapia, temos também as assinaturas genéticas que permitiram avaliar o benefício da quimioterapia. Alguns pacientes foram poupados da toxicidade terapêutica, uma vez que não foi demonstrado alteração, nenhum impacto no seu tratamento. Então, isso foi muito importante para esses pacientes, todos esses avanços que a gente tem visto no tratamento do câncer de mama. Interessante, né, gente? Doutora, só um momentinho. E que tipos de tratamento eles estão disponíveis atualmente? Hoje, o tratamento do câncer de mama, ele conta com uma gama muito grande de opções. Temos os tratamentos cirúrgicos do câncer de mama, o quimioterápico, a paciente pode também realizar radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, mas o tratamento do câncer de mama, ele é individualizado, ele é personalizado. E essa decisão se baseia no perfil molecular, biológico de cada neoplasia, se baseia no tipo histológico da lesão, se baseia também em fatores prognósticos que estimam o risco dessa doença recorrer, também se baseia no estadiamento dessa doença e nas condições clínicas da paciente, como a idade e as comorbidades que ela possa apresentar. Muito se fala também na importância do diagnóstico precoce. Qual a diferença? O que impacta na vida da mulher ela diagnosticar precocemente o câncer de mama? O diagnóstico precoce, ele tem um fim de descobrir um câncer quando ele ainda está bem pequeno, ele não seria palpável pelo exame clínico. Então, se eu tenho um diagnóstico de uma lesão bem pequena, isso me permite uma opção terapêutica maior. Ele permite tratar mulheres com doenças localizadas apenas na mama, sem ter espalhado, permite uma maior indicação de cirurgias conservadoras da mama, diminuindo as indicações de mastectomia, permite também a redução das indicações de quimioterapia. Então, isso é muito importante para a paciente, por isso que aumenta a chance do tratamento. E também diminui o sofrimento, né? Porque evita muitas... Evita a mastectomia, evita a quimioterapia. Então, isso é muito importante para a mulher, o fato dela diagnosticar esse câncer precocemente. Tá. Doutora, e quanto à espiritualidade? O pensamento positivo, ter um olhar otimista para essa situação difícil, isso ajuda na recuperação dessa mulher? A fé e a religião, a ciência e a religião, elas caminham juntas, elas andam de mão dadas. Como dizia Einstein, quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. E é isso que a gente vê, que a fé, ela fortalece o paciente, a fé, ela faz com que ele encare a doença de uma forma diferente, faz com que ele enfrente os desafios da doença, ou fatores físicos, ou fatores emocionais de uma forma diferente. A fé, ela aumenta a adesão desse paciente ao tratamento, ela aumenta a esperança do paciente nesse tratamento. E muitos até, eles têm um alívio em relação à disposição, melhora tudo, a gente vê a fé. Mas, claro, que faltam estudos mais aprofundados sobre esse tema. Doutora, e quando a mulher ela perde a mama, ela pode colocar a prótese mamária, é indicado ou não? Sim, dependendo do caso, e é direito da mulher a reconstrução mamária. E essa reconstrução, às vezes, ela é feita com prótese mamária. Só que depende muito dos casos, né? Como que foi diagnosticado no início, as condições dessa paciente, o tamanho desse tipo de câncer, a resposta desse câncer à quimioterapia. Então, tudo isso é um contexto, mas dependendo, a mulher tem sim indicação após a mastectomia da reconstrução com a prótese.
E é possível conseguir colocar essa prótese por meio de convênio ou por meio do SUS, ou não, só particular? Não, essa prótese, ela faz parte da reconstrução e do tratamento da mulher. E tanto no SUS ela tem direito, como através dos convênios. E quanto ao câncer nos homens, o câncer de mama nos homens, deve ser menor do que nas mulheres, a estatística, né? Sim. Mas é o mesmo tratamento? Como que acontece em relação aos homens? A incidência do câncer no homem, ela é apenas de 1%. O tratamento do câncer no homem, ele é muito semelhante ao câncer da mulher. O que a gente vê de diferente é que o homem, ele não tem nenhuma recomendação de rastreio como a mulher, que tem essa recomendação de estar fazendo exames regulares, preventivos, o homem não tem. Diante de qualquer sintoma, de qualquer suspeita, ele procura o serviço de saúde, mas o tratamento dele é muito semelhante ao tratamento da mulher. E nos homens, o exame, como que é feito? É da mesma forma que é feito na mulher? Sim, também. O homem realiza mamografia, realiza exames complementares, da mesma forma que é feito na mulher. E esses homens, eles têm uma certa dificuldade em procurar ajuda quando sente alguma coisa? Ou as mulheres é que têm mais coragem? Como que é essa questão? Geralmente, o homem, já isso é característica do homem, ele tem mais dificuldade de procurar os serviços médicos. Em caso de alguma coisa, ele sempre tem mais resistência a procurar o serviço médico. Isso não só em se tratar de mama, como num todo, como em qualquer outra parte do corpo, o homem sempre tem mais resistência. Mas a gente vê que a mulher, apesar de estar mais nos serviços de saúde, ela também tem muito medo de ir atrás, de descobrir alguma coisa, principalmente quando ela vai fazer um exame preventivo relacionado ao câncer de mama. Doutora, e após a cura dessa mulher, a senhora que já tem acompanhado várias histórias, quais são as recomendações para essa mulher após passar por esse tratamento? A mulher, após passar por tratamento, ela continua fazendo o controle, um acompanhamento seriado com seu oncologista, com seu mastologista, com essa equipe multidisciplinar. Ela continua e é estimulada sempre a manter um modo de vida saudável, mantendo sempre-se ativa, realizando suas atividades físicas regulares, sempre com foco no controle do peso, numa alimentação equilibrada e fazendo sempre os seus exames preventivos. Porque o caso no câncer, com a paciente que já teve, ela também tem um risco maior desse câncer recorrer nela. Então, ela sempre fica acompanhando de controle, se cuidando de uma forma geral. O cuidado vira um estilo de vida, né? É necessário mudar algumas coisas na rotina, na vida. E a questão do estresse, da ansiedade, ela aumenta o fator do câncer voltar ou não? Eu falo que o estresse, a ansiedade, isso prejudica a saúde do organismo como um todo. A paciente como um todo, podendo desencadear outras doenças nessa paciente, às vezes ansiedade, outras enfermidades, né, que a gente pode ver. Então, o que a paciente pode e é recomendado para ela é que ela mantenha sempre esse estilo de vida saudável, ela faça sempre os seus exames preventivos, ela mantenha os seus acompanhamentos, seja com o oncologista ou com o mastologista, fazendo esse controle e essa prevenção como um todo, sempre vigilante àquele câncer de mama. Doutora, e qual a mensagem que você poderia deixar para essa mulher que se encontra em um momento difícil, que tem medo ou que está passando por essa situação? As mulheres que têm medo de realizar o exame, eu lhe encorajo a fazer, a realizar, porque o câncer, quando diagnosticado precocemente, como já falamos aqui, ele aumenta as chances de cura, ele aumenta as opções de tratamento e a gente vê resultados muito, muito satisfatórios. Então, não tenha medo, encare, faça seus exames preventivos. Aquelas que estão passando, o que a gente sempre pede,
Gente, muita confiança, confiança em Deus, fé em Deus e faça tudo o que estiver disponível para o seu tratamento. Tudo aquilo que for recomendado a fazer diante do seu tratamento, faça. Seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, siga as orientações do seu médico. Então, gente, muita força e muita coragem. Acredita que vai dar tudo certo. Doutora, por favor, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu atendo no Hospital São Domingos, atendo também nas policlínicas Diamante e na Policlínica da Criança e atendo também na região da Baixada, em Pinheiro. Doutora Vanessa, eu quero agradecer a sua participação no programa. Muito obrigada por aceitar o meu convite, por esclarecer as nossas dúvidas e trazer uma palavra de incentivo, motivação para que as pessoas acreditem que não é o fim do túnel, que tem solução. Nós agradecemos mais uma vez sua presença aqui no programa. Eu agradeço, Érica, muito, muito mesmo pela oportunidade de estar aqui e trazer essas informações para as mulheres, porque é importante as informações para que essa mulher se conscientize da importância do câncer de mama. Então, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais.